Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 20, 19 ao 23. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho clássico que mostra Jesus soprando o Espírito Santo sobre os apóstolos. Esse sopro lembra a narração lá no livro do Gênesis da criação do primeiro homem, quando Deus sopra nas narinas e dá vida ao homem. Aqui Jesus também dá uma nova vida através do Espírito Santo que é soprado sobre os apóstolos e sobre cada um de nós. Então nós temos esse trecho aqui, nós temos aí 3 passos, 3 ações, 3 situações que nós podemos refletir um pouquinho nesse evangelho, nesse acontecimento, nesse momento. Dentre outros aspectos, a questão do domingo, que é algo recorrente também nos evangelhos, e por isso que nós respeitamos e colocamos o domingo como o primeiro dia dedicado ao Senhor, o dia do Senhor, Dominus. Mas aqui nós vemos também que os discípulos estavam fechados e estavam com medo. Medo dos fariseus, medo dos romanos, medo que iam persegui-los, medo que iam fazer com eles a mesma coisa que fizeram com Jesus, medo de serem presos, medo porque Jesus não estava com eles, medo, enfim, né? Um medo quase sem fim. Embora tivessem vivido, experimentado, contemplado tudo aquilo que Jesus tinha feito. Então Jesus aparece no meio deles e como antídoto, como remédio para todo medo, a primeira coisa que Jesus diz é: a paz esteja convosco. Né? Para mostrar que o seu sacrifício, a sua paixão, a sua entrega, em primeiro lugar traz a paz e que a paz é um instrumento pelo qual o mal é vencido. O mal não é vencido com o mal, mas é vencido com o bem, com a paz, com o amor. Então Jesus ele sempre traz a paz. Se algo você pensa que é de Deus, é preciso que tenha paz no seu coração. Deus, as coisas de Deus trazem a paz para nós. Isso é muito importante. Jesus vai trazer também um segundo elemento, que ele vai dizer para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então esse envio também é recorrente. O Pai enviou-me, eu, a vós, agora eu envio vocês aos outros, para que vocês levem a conhecer tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai e tudo aquilo que eu transmiti a vós. E aí, por último, Jesus sopra sobre eles o dom do Espírito Santo, e junto com esse dom do Espírito Santo, com essa força, com essa luz, com essa energia, com essa até mesmo autoridade do Espírito Santo, ele dá também uma outra incumbência que é a do perdão. Não somente a questão do perdão sacramental, de perdoar em nome de Deus, em nome da igreja, mas de agir com perdão, de viver a dinâmica do perdão nas suas vidas. E isso também é muito importante para todos nós. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele vem em nome de Jesus, ele nos traz a paz, ele nos traz o perdão, nos traz a misericórdia e ele nos impulsiona, assim como aos discípulos, a ir além daquilo que fazemos, a ir além da nossa vida, a ir além do estado em que estamos, de alguma forma, com a nossa palavra, com as nossas mãos, com nossos pés, com a nossa ação, de alguma forma ele nos impulsiona a ir além. Começando por ir além nesses aspectos, na superação no medo, na propagação da paz, na propagação e na vivência do perdão, para depois também viver, se for o caso, a missão de anunciar, de evangelizar publicamente.
ou que seja individualmente pelo nosso exemplo de vida, pelo nosso testemunho individual, pelo nosso jeito de ser e de agir, que também é uma missão, lembrarmos ao outro que somos cristãos. Que esse Espírito Santo, então, possa vir todos os dias sobre nós, nos fortalecer nessa grande missão de viver a paz, o amor e o perdão, assim como Jesus designou aos seus discípulos. Que o Espírito Santo e a Santíssima Trindade nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.